Ford, né? Aquela questão lá, poxa, mas as pessoas querem cavalo, você está dando um negócio desse aí, ninguém vai comprar, né? Então, sempre existe, é natural que haja uma resistência inicial, né? Porque o novo, ele sempre provoca essa dúvida. E você aí, diz pra mim, a inteligência artificial vai substituir pessoas ou vai revelar quais empresas deixaram de desenvolver as pessoas? E essa pergunta é muito importante, principalmente por causa do momento da transformação tecnológica que a gente está vivendo. E a gente pesquisou um dado aqui do Stanford AI Index de 2026, onde mostrou que 88% das empresas já utilizam inteligência artificial e 70% usam inteligência artificial generativa em pelo menos uma função. E, apesar disso, o uso dos agentes de inteligência artificial em processos empresariais ainda está em estágio inicial na maioria dessas empresas. Ou seja, muitas empresas já experimentam a tecnologia, mas poucas parecem ter redesenhado verdadeiramente o negócio ao redor da inteligência artificial. Então, a conversa de hoje não é apenas sobre ferramentas. A gente quer falar sobre visão, sobre liderança, sobre o impacto e sobre qual futuro que nós, empresários cristãos, estamos ajudando a construir. E para essa conversa nós temos a alegria e o grande privilégio de receber o Eduardo Silva. Olha aí, ó. Bem-vindo, Eduardo. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso. Somando com vocês, com esse canal que leva a visão de empreendedorismo, né, e com a cosmovisão bíblica do redentivo aí do céu. Amém. Se você não conhece o Du ainda, que eu acho muito difícil, mas o Du é casado com a Andréia, pai do Eduardo Filho, Vitória. E interessante, eu conheci o Eduardo Filho. Ele consegue ser parecido com o Eduardo, mas ele é bonito. Olha que bênção, como Deus é generoso, né? Sem dúvida, Deus é muito generoso. O Du é CEO da eCrawl Group, empresa que com mais de 2 décadas de atuação já nessa transformação digital e operações de comércio eletrônico com clientes globais. Também investe em várias iniciativas de inteligência artificial aplicadas à saúde, educação, conselho de empresas, projetos sociais e preside também o conselho de administração do Instituto Tela, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no final do podcast, e também o host ali do podcast Rede Tela, onde entrevistas a empreendedores, cristãos, líderes, com uma visão de cosmovisão bíblica. E eu participei também do podcast do Du, foi um prazer estar com eles lá. Então você também, vou deixar aqui no link, que é a descrição também desse episódio, que depois de você assistir esse com o Du, você também fica à vontade de assistir o meu com ele e vice-versa. Sim ou não? Sem dúvida, e foi uma experiência muito bacana para mim, eu acho que a sua audiência vai gostar, de conhecer um pouco da tua história. Né? Você está sempre do lado da mesa entrevistando, acho que é legal, né? Você conhecer um pouquinho de quem é o entrevistador e por que está fazendo isso. Então foi bastante inspiradora a nossa conversa lá também. É bênção, Du. É isso aí. Bora lá? Bora, esposa. Bora lá, marido. Edu, normalmente a gente começa conversando com o convidado sobre a profundidade assim, da história do convidado. Mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai usar o seu lado mentor. Mas para quem quiser saber um pouco da história mais a fundo do Edu, ele deu uma entrevista para o André Mello, do Empreendendo no Reino. Verdade. André Mello, que veio aqui também. Forte abraço, Que né? veio aqui também. Lá ele fala bem da história dele. Aqui a gente vai falar mais pelo seu lado como mentor, como investidor, como conselheiro e líder de uma rede de empresários cristãos. Edu, o Stanford AI Index, que eu falei agora, os dados, ele estima que os investimentos corporativos globais em inteligência artificial alcançaram aproximadamente 581 bilhões de dólares em 2025, com um forte crescimento em relação ao ano anterior. Vem realmente crescendo a presença da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, toda a grande transformação tecnológica também produz exageros,
modismos e projetos que não conseguem gerar um valor real. A inteligência artificial, ela vai ser uma ameaça para quem trabalha ou uma oportunidade para quem estiver disposto a aprender? Essa é aquela pergunta que é a maior polêmica na internet. Vai pegar o cargo das pessoas? O que é que você acha? Se eu tivesse que responder com uma única palavra, a resposta seria oportunidade. Mas para não ser tão simplista assim, né? Acho que a gente pode pensar numa outra palavra-chave aqui para a inteligência artificial ou para a tecnologia, que é contexto. Então, acho que a gente tem que entender um pouquinho do contexto, né? E a IA funciona muito bem a partir de contexto. Isso para dizer, só para dar um exemplo e tangibilizar, um adulto, por exemplo, de 50 anos, ele tem muito mais repertório e contexto para alimentar uma IA e fazer perguntas do que um jovem de 17 ou 20 anos. Né? Que a experiência aqui já é um ponto que antigamente a experiência é preocupante, eu estou ficando muito velho, para algumas funções, talvez nesse contexto a gente consiga mais oportunidades, inclusive. Né? Perfeito, então isso a gente já mata um mito de que a inteligência artificial é para Gen Z ou é o só futuro. Para jovens. Né? Mas dentro dessa questão de contexto, a gente precisa pensar que toda a economia, a história da humanidade, né? Quando a gente pensa em economia, ela tem alavanca a partir da tecnologia. Né? E aí quando você abstrai a palavra inteligência artificial, transformação digital, que é um pouco mais contemporâneo nosso, e pensar em tecnologia, por exemplo, quando você vai lá para a Roma Antiga, o que era tecnologia na Roma Antiga? Eram estradas que levavam a cultura, o comércio, etc. Tal, né? Quando você pensa, por exemplo, a Bíblia chegou e expandiu os continentes por causa da prensa de Gutenberg, que é uma tecnologia. Verdade? Então, mas para responder aí a sua pergunta de uma forma um pouco mais para o Ford, né? Aquela questão lá, poxa, mas as pessoas querem cavalo, você está dando um negócio desse aí, ninguém vai comprar. Né? Então, sempre existe, é natural que haja uma resistência inicial, né? Porque o novo, ele sempre provoca essa dúvida. Mas quando você, de novo, olha para a história, é impossível você não pensar, por exemplo, na energia elétrica. Né? E a partir da energia elétrica, o que se criou de indústria, de oportunidades, né? E aí para ancorar com a palavra oportunidade, a partir da energia elétrica, o que se criou de oportunidades de negócio de riqueza. Né? E aí, quando a gente avança no tempo, você tem, por exemplo, mais próximo da gente aqui, a internet. O que a internet gerou de riqueza, de transformação, né? Um exemplo, até aqui pensando em Reino de Deus, quando você olha, por exemplo, o trabalho que a YouVersion faz através da Bíblia, não é? É incrível. Que é 100% digital, tem a JFA, que tem feito um trabalho incrível também. Então, pensar na tecnologia é pensar sempre em escalas, alavanca de crescimento e geração de riqueza. E eu finalizo dizendo que isso é um dos pilares centrais da vontade de Deus. Gerar riqueza e valor para o ser humano. Porque a Bíblia fala justamente, né, que o valor do ser humano não está apenas no que ele produz. Esse medo, muitas vezes as pessoas falam sobre o medo da produtividade que elas vão ter. Nosso valor está no fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Mas como que o empresário cristão aqui deve conduzir essa transformação, Odu, sem tratar as pessoas apenas como custos a serem eliminados, e sim de forma redentora nesse processo de transformação digital? Bom, a palavra-chave é negócios redentivos. Primeiro, então, você precisa pensar nesse framework, vamos dizer assim, né? E existem várias materiais ou instituições que podem ajudar o empresário a entender esse framework redentivo, né? Lá no nosso podcast a gente falou, por exemplo, que existem pelo menos 3 aí, né? Que é o Kingdom Business, uma empresa com valores do reino. Então, se a sua empresa, você que está assistindo aqui, ouvindo, ainda não precisa entender essa correlação, né? Como Deus, como sendo dono do negócio, quer que você conduza, né? Para você conseguir abstrair essa compreensão de negócio redentivo.
Você tem o BAN, que é um negócio com missão, né? Que é o negócio para levar a mensagem do reino, independente de qualquer que seja o nicho, e tem um negócio de impacto social autossustentável. Mas quando a gente pensa aqui na cabeça do empresário, né? Então ele tem que pensar com esse viés redentivo. Então, eu estou, por exemplo, gestor, né, de alguns negócios, do qual eu também, Deus me deu a alegria ou a ideia de fundar, mas sempre com essa visão de que Deus é o dono de tudo. E a partir dessa perspectiva, como eu me relaciono com as pessoas internas. Então, vamos pensar em funcionários primeiro, né? E a gente faz esse exercício mesmo, né? Tem um livro antigo que deve ter saído aí de linha, Em Meus Passos que Jesus faria, Sim. né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu preciso pensar sempre nessa questão da oportunidade. Eduardo, mas haverão pessoas que não, por exemplo, funcionários aqui no nosso exemplo, que não irão aderir à inteligência artificial. Mas é seu papel, né, como gestor, como líder, né, dentro do seu papel de liderança, cuidar para que essas pessoas que estejam debaixo de você em cada área estejam sendo educadas, né, estabelece um período de treinamento e você tenta otimizar, né, ou busca, o objetivo é otimizar as tarefas. Eu acho que é uma boa dica aí, né, para começar. Muitas pessoas me perguntam assim, eu não sei por onde começar na IA, né? Eu estou pagando ChatGPT, mas eu não sei nem por onde começar. Então, pense em tarefas simples e repetitivas, né? Planilhas e processos e tal. A IA faz isso de uma forma fantástica. Pé nas costas, né? Mas aí, de novo, o viés redentivo. Qual que é a perspectiva correta? Então, eu tenho um exemplo aqui hipotético. Tem 3 funcionários que fazem a mesma função. Aliás, aconteceu com um cliente, né? Ele tinha um negócio, contratou uma ferramenta nossa, ele tinha 3 funcionárias e com a ferramenta uma funcionária fazia o trabalho das 3 e ainda sobrava tempo, né? E eu avisei isso antes. Eu falei, olha, isso vai acontecer. Eu te dou duas dicas aqui. A primeira delas, aumenta a sua base de clientes, para você ter mais demanda, e entenda o perfil da outra, se você pode realocar em uma outra função. Então, acho que esse é um ponto de partida importante, olhar para o ser humano, né, e dar a oportunidade. Assim como Deus nos faz, né, temos o livre-arbítrio, não é isso? De aceitar ou não a maravilhosa graça do Senhor. Mas a gente tem uma obrigação aí, do ponto de vista redentivo, de oferecer oportunidade e ressignificação desses colaboradores. A decisão é deles, né? E sempre pensar aí de uma forma como é que você vai construir oportunidades dentro do negócio de abrir novas áreas, novos produtos. Então, eu acho que dá para realocar bastante gente. E otimiza muito tempo nessa questão, né? Demais. É um ponto de partida importante. Você falando assim, lembrei da época que se utilizava a máquina de escrever, depois veio o computador. Eu eu aprendi a datilografar na máquina de escrever, mas quando eu comecei a trabalhar já era computador, mas ainda se utilizava algumas coisas com máquina de escrever. Mas eu vejo essa transição. Sim. Houve treinamentos e houveram alguns bons anos de treinamentos para as pessoas aderirem completamente ao computador e a máquina de escrever ser colocada de lado. É um dos exemplos que a gente currículo tinha pacote Office. Aí depois começou a ter pacote Office, exatamente. E você deu o exemplo de 3 funcionários, a IA veio, só precisava de uma funcionária, não dos 3. E aí entra a oportunidade. Que a gente vê clientes nossos falando assim, eu não consigo crescer porque eu precisava contratar mais pessoas. Isso. E então, porque vira Tostines, né? Sim. Ele não cresce porque ele não contrata, e ele não contrata, e aí ele não cresce. E assim vai, tá aí, né? uma grande oportunidade de dentro de casa realocar o recurso. Realocar, usar a criatividade, custo, né? Com o mesmo custo e aumentar o faturamento com isso, na implantação de novos produtos, novos processos, serviços, etc. A gente viveu isso hoje, especificamente. Né? Eu estava precisando compilar alguns dados de uma cliente, a gente utiliza 2 ferramentas aqui. Eu utilizo o GPT como a base e eu achei muito interessante
tendo muito cuidado com os dados de segurança, inclusive, porque a gente lida com os nossos clientes com dados muito sensíveis. Sim. Então, nós temos sempre só duas bases que a gente contrata, que é o GPT e o Gemini, né, que já está no Google em geral. E aí, uma cliente tem a pasta da cliente no Google, no Google Drive, né? Eu pedi pro Gemini uma lista que eu precisava preencher um dados do seguro, assim, de riscos, não sei o quê. Eu coloquei, selecionei a pasta dela e pedi aquela informação pro Gemini, ele me preencheu em segundos. Sim. Coisas que eu precisava entrar numa pasta, ver uma coisa, entrar numa pasta, ver outra, abrir um documento. Eu falei, gente, olha isso, eu fiquei assim, de boca aberta, né? Exatamente, foi rápido. Então não tem como abrir dessa produtividade. Né? Então, para desmistificar de vez, é positivo. Quando se ouve, né, na imprensa, porque notícia boa não vende, notícia ruim chama atenção, né? Então você tem sempre os catastróficos os mensageiros do apocalipse, né? A IA vai roubar o seu trabalho, não é uma verdade, né? Então todos os extremos não têm equilíbrio. E tem os resistentes à IA. Eu já conheci pessoas que falaram coisas que eu nem sabia. Falava assim, porque a IA, ela baseia no plágio, ela busca informações de outras pessoas e para te trazer uma informação, então, de certa forma, é plágio. Aí falaram também, que eu não sei ao certo a informação, mas era alguma coisa em relação a gasto de energia, de desmatamento de floresta, que por conta da IA, os centros de tecnologia, eu não sei, mas era uma coisa assim... ecológica. O impacto ecológico, e gente nova, não estou falando de gente mais velha, gente nova falando isso. Eu falei, gente, mas o pessoal, eles pegam uma negatividade, pega o ranço, um viés negativo, né? Contra aquilo. Só que se pega alguém de 19, 20 anos com essa cabeça, fala, não, eu não sou contra a IA, você vai ficar para trás. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, né? Total. E contra os haters de plantão, pegar esse exemplo que você está dando aqui, um dado que não tem nada a ver com o tema que a gente está usando, mas só para poder ancorar aqui a discussão, né? Então, recentemente eu vi uma pesquisa, a quantidade que nós, né, que moramos em grandes capitais, geramos de resíduo. Você tem noção da quantidade de lixo que um ser humano produz? É um absurdo. Uma pessoa já poluiria todo o rio de uma cidade. Sim. Gerando uma pessoa só. Né? Óbvio que depende do tamanho do rio, depende do tamanho da cidade, mas então a pergunta de repente para essa pessoa, ok, você está preocupado com o problema do planeta, então você só come o que você planta, né? Você não compra roupa que tenha derivado do petróleo, verdade? Então você quer ser purista, puritano, na vida moderna isso não é possível, né? Então teria que estar E a gente presencia e visualiza isso de casa, porque da nossa varanda a gente consegue, a uma certa distância, olhar o aterro sanitário aqui da região. Sim. E aí eu mostro para falar assim, amor, olha o tamanho, virou uma montanha já. É uma loucura. Mas a gente mesmo percebe em casa, a gente separa o lixo. E a gente separa, e a gente vê que, ainda bem que a parte reciclável é bem maior do que a não reciclável. Úmidos, né? Só que é muita coisa. O cérebro, ele vai sempre economizar energia, né, para pensar. Então, quando você faz a coleta do lixo diariamente ou semanalmente, então você não cria um registro do volume, o cérebro apaga simplesmente. Porque a gente não acumula uma semana de lixo dentro de casa. Agora acumula 2 semanas para você ter uma noção. Você fala assim, cara, quando você vai ter reduzir o consumo. Você sabe como você fica louco, né? Você fala assim, meu Deus, eu não sabia que eu gastava tanta embalagem plástica. Demais. Os resíduos recicláveis são absurdos, né? Ô Du, e até que a gente falou sobre tecnologia de maneira ampla, mas entrando aqui na parte de IA, mas a inovação ganha um outro significado quando ela deixa de ser apenas o conceito de eficiência, como a gente falou, que é muito bom, né? Mas eu me lembro, quando a gente fala de eficiência, me lembro que eu gosto muito disso da história, a máquina de lavar vai dar mais tempo para as pessoas, né? Você vai ter o forno do micro-ondas, e esse tempo não existe, né? Esse tempo foi sucumbido por outras questões, né? Quando a eficiência, quando a inteligência artificial, a tecnologia, ela passa realmente a responder a dores humanas. Você investe em projetos que aplicados à saúde, aplicados à educação, né, áreas de solução, né, e é muito legal você ver que como esses dias eu tenho um cliente que
que trabalha com diagnóstico de imagem. Uhum. E ele falou assim, Rafa, meu olho tá treinado para ver coisas, eu faço diagnósticos, mas assim, Sim. a IA consegue pegar coisas que em uma profundidade, em níveis de cores, assim, que antes do tumor tá pensando em nascer, ela já tá identificando aqui uma possível causa de tumor, né? Na sua opinião, quando uma tecnologia deixa de ser apenas inovadora, produtiva e passa a ser redentora? Olha, por natureza, toda tecnologia ela vai ser sempre inovadora. Né? Não dá para dissociar esse conceito. Mas quando ela é redentiva, quando ela olha para o ser humano e pensa como melhorar a vida desse ser humano. Nesse sentido. Então, você deu alguns exemplos, mas eu também posso citar 2 aqui. E aí, vou misturar um pouco os assuntos, né? Vou misturar aqui física quântica, que é um próximo passo. Quem sabe a gente faça um podcast mais para frente sobre isso. Se você gosta do tema, já escreve pois aí. Fala sobre aí, isso. Né? Manda aí a sua sugestão. Mas processaram algumas doenças num computador quântico do Google e ele devolveu em segundos possibilidades de fórmula para poder gerar o remédio, enfim, o tratamento daquilo. Né? Coisas que humanos levariam anos. Né? Então você encurta e melhora de verdade a vida das pessoas. Você citou inicialmente uma startup que a gente está investindo, é fantástico. Quando óbvio, né, você tem o viés ali do negócio, do business, né, do economics, etc. Mas quando me contaram que aquela solução permitiria que pessoas que hoje têm um diagnóstico tardio, por exemplo, oftalmológico, né? Então dá um dado real. Né? Então, quando a gente vive nos grandes centros aqui, está acostumado com um luxo que quando você sai norte, nordeste, ou mesmo interior de São Paulo... Sai da costa do litoral aqui já é outra realidade, né? Outra realidade. Então, o que o dado trouxe? Né? Que boa parte das pessoas perdem a visão em lugares, né, mais remotos, porque ou são diagnosticados tardiamente, porque a imagem capturada não foi suficiente para laudar, né? Ou a imagem, o médico, a partir daquela imagem ruim, gerou um diagnóstico equivocado. Né? E a pessoa perde a visão. E aí, misturando aqui com o tema redentivo, quando você cria uma tecnologia através da inteligência artificial para ser tempestivo e conseguir garantir a visão para uma pessoa, né, talvez uma das coisas mais importantes do nosso corpo é a visão, o sentido, né, poder perceber as coisas. Então, quando você devolve a visão ou impede que ela perca a visão, o quanto que isso não é valor de transformação na vida das pessoas. Então, este olhar redentivo, né, ele é muito poderoso. Então, eu gosto sempre de considerar. Eu estou participando hoje de uma comunidade chamada Anjos do Brasil, né, que são capital anjo para entender outros modelos de startup, mas eu tenho a minha tese, tudo aquilo que tem um impacto ou aquilo que tem um viés redentivo. Tem coisas que é só tecnologia, só economia de tempo, só fala de dinheiro, isso não me interessa. Né? Mas eu acho que a gente, como cristão, tem um posicionamento... ter suas políticas, né? E aproveitar dessa rica oportunidade que a gente tem hoje. Certeza. E muitos, a gente falando de redentivo, né? Muitos empreendedores, eles têm boas intenções, mas o impacto que a empresa vai gerar não se sustenta apenas com boa intenção. Quais os critérios que você utiliza antes de investir em uma empresa? Quanto esse projeto pode valer, que eu sei que esse é um critério importante. A gente assiste Shark Tank, a gente percebe que esse é um ponto importante. E é claro que eu também falo nas minhas mentorias que a lucratividade ela é importante. Sem dúvida. Fundamental. Ou qual problema esse projeto ele pode resolver, ou se dá para equilibrar as duas coisas? Olha, eu acho que dá para equilibrar sim, mas o primeiro lugar para onde eu olho é a pessoa, é o ser humano. Quem é o sócio, quem que é a pessoa que idealizou. Então, e aí nós estamos falando de estrutura e de valores humanos mesmo.
né? Porque não adianta investir numa ideia incrível, maravilhosa, que pode gerar recurso, se a pessoa é uma pessoa com valores que não combinam com o meu. Não faz sentido, né? Lá no podcast a gente teve o Israel, que fala sobre investimento biblicamente responsáveis, né? E a gente, eu também invisto em opções, aquilo me chamou a atenção. Fala, peraí, deixa eu entender o que mais essas instituições patrocinam que são contrários aos meus valores ou aos valores do reino. Você cria a sua política de investimento. É isso. Então, assim, olhar a pessoa, eu acho que ela é fundamental entender para onde ela está olhando para o futuro, né? Dentro dos meus pilares, né? É um negócio dentro da nova economia? Se não for, não tem escala, por natureza, por default, né? E em terceiro lugar, né? O impacto que isso vai gerar na vida das pessoas. Então, basicamente, são esses três pilares. Mas já aconteceu de você identificar uma pessoa que você falou, nossa, essa pessoa é ótima, a ideia dela nem é tanto, e você puxar essa pessoa, investir na pessoa e não na ideia? Já aconteceu isso? Sim, né? Aí por base, né? Olhar sempre para a pessoa, eu não estou interessado em só lucrar, né? Então, alguns investimentos, eu fiz alguns investimentos em pessoas sem esperar nada em troca, sem querer ter participação. Pelo né? que você via da pessoa, do potencial essa pessoa, dela. Ela tem um potencial, ela precisa de uma ajuda. Legal. Né? Então, hoje, por exemplo, eu atuo em 4 conselhos de empresas que têm impacto, né? E que eu poderia cobrar, mas eu estou lá fazendo aquilo que eu creio que é o talento que Deus me confiou, essa visão de empreendedorismo, de fazer crescer, de pensar em escala, conexões, mas no meu caso aqui é para somar. Mas sim, eu acho que tem é importante, né? E eu aqui só para ilustrar a sua pergunta, né? Eu tenho uma história que eu às vezes conto de uma colaboradora, a primeira colaboradora da primeira empresa. Estou falando lá de quase 30 anos atrás. Comecei praticamente do zero, né? E aí contratei uma funcionária, a primeira funcionária. E a empresa cresceu, foi bem, escalou, etc. e tal. E naquele momento ela não tinha mais para onde crescer, né? E aí eu disse o seguinte para ela, falou o seguinte, eu quero te promover, como que eu vou fazer isso? Te demitindo, né? E vou pagar uma recolocação para você, ou se você tiver uma ideia, eu quero investir, quero te apoiar financeiramente. Então, assim, é esse olhar de como é que você pode servir. Eu acho que é um pouco disso, né? Acho que a palavra, o pilar aí é servir. Né? Então, investir em pessoas, eu acho que a gente pode fazer isso sempre. E não é só com dinheiro. Eu quero chamar essa atenção a esse ponto. Se você estabelecer, e isso é parte da minha missão e das bandeiras que eu levanto, reserve no mínimo 10% da sua hora produtiva. Não é do sábado, que é para a família, do final de semana, à noite, não faça isso. Né? Então, reserva parte ali, 10% no mínimo da sua hora produtiva que geraria riqueza para o teu negócio, para investir em pessoas, para aconselhar pessoas, para pagar cafés para pessoas que não pode te dar uma devolutiva, né? Porque eu creio que isso isso também é cristianismo. É culto, é oferta. Não é? Você sabe que eu falo com os clientes da mentoria que existem pelo menos 3 formas de você investir. Você tem a doação, onde que você realmente abre mão do seu capital para servir a uma causa. Existem investimentos tradicionais que nós, inclusive, aqui na Alon, nós utilizamos também de investimentos biblicamente responsáveis. A gente passa por esse crivo também, né? E temos o Israel aqui como um dos nossos conselheiros aqui dentro do escritório. E também existem investimentos de impacto, como esse que você faz, que é aquele que a gente também espera uma multiplicação de capital. A gente trouxe também aqui já o Gustavo, que trabalha com essas empresas, startups que estão começando. Gustavo Hipólito, né? Gustavo Hipólito, isso. Gold Street. Exatamente. Então, assim, ajuda a resolver mas tem que ajudar a resolver um problema real da sociedade, né? Du, e quando a gente fala de tecnologias
realmente são redentoras, né? Essa visão tem que alcançar a questão da cultura, relacionamentos, e eu penso nos novos modelos de negócio. Porque em Colossenses, no capítulo 3, 23, diz que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer de todo o coração. Não para homens, mas como para o Senhor. Isso né? aí. E eu vejo assim, a gente visita muitas empresas, de clientes, tá? A gente vê muitas vezes versículos na parede, fazem reuniões de manhã, de oração, tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo não remunera de forma justa o seu colaborador, atrasa pagamentos, fornecedores e tratam as pessoas sem a devida dignidade. Bem, para você, Edu, o que é realmente uma empresa redentora? Olha, uma empresa redentora, ela é uma empresa... preciso fazer se vocês me permitem, uma piada aqui, né? Boa. No céu não vai ter CNPJ. É verdade, né? Não é só CPF. Então, o líder, ele precisa ser íntegro. Vamos começar daí. E o que é integridade? Né? Aquilo que você acredita como pilares de valores, de fé e prática, aquilo precisa transparecer para o negócio. Né? Porque senão é incoerente, é incongruente. Né? E sem querer pesar é pecado. Sim. Né? Então, e às vezes, gente, o empresário, eu já pude aconselhar empresários que falam assim, Edu, mas cara, se eu trabalhar tudo direitinho, eu não consigo pagar as contas. Pois então tá aí uma oportunidade, não abruptamente, mas para você orar e pedir para Deus te dar um novo negócio. Né? Um negócio que você possa pagar os impostos, pagar bem os funcionários, porque não é justificativa isso, né? Que você, Deus não tem parte com as trevas, e tudo aquilo que é trevas como contrário a boas práticas, aquilo é contrário a essa visão redentiva, ou contrário àquilo que Deus, né, pensa daquilo que nós temos que fazer como empresários. Amém. É assim que nós queremos também. E você também trabalha como conselheiro de inovação para jovens egressos da Fundação Casa, buscando a integração, esses jovens que buscam a integração com a sociedade por meio do empreendedorismo. E o que acontece quando a gente deixa de enxergar uma pessoa apenas pelo passado dela e começa a enxergar o seu potencial produtivo, criativo e empreendedor? E como que um empresário pode participar disso? Bom, muito bem. Então, a gente falou logo no início sobre oportunidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num jovem, mesmo em condição de vulnerabilidade ou não, hoje um jovem, por exemplo, tem a oportunidade, a possibilidade de ser empreendedor. Né? Com um celular, hoje um celular médio, ele é mais poderoso que a Rede Globo de 20 anos atrás. Né? E as redes sociais o acesso gratuito a uma exposição que antes só os grandes tinham. Então pensa que você tem um acesso em potencial gigantesco para qualquer pessoa que quiser empreender. Né? E às vezes só precisa de um empurrãozinho. De uma direção. De uma direção. Que acredite, que confie, que dê e fala assim, olha, o caminho é esse, tá aqui essas ferramentas, testa isso, etc e tal, né? A Bíblia diz que vê o diligente naquilo que faz, perante reis serão colocado. Sim. Aí não é nossa função, não é o nosso papel de transformar a pessoa em diligente, de novo o livre-arbítrio. Então você está ali mentoreando, fala, cara, olha, tem essa oportunidade, ou para a menina tem esse caminho, né? Tecnologia é uma alavanca poderosa, né? Baixo barreira de entrada, baixo custo, né? Alta possibilidade de retorno, em comparação a negócios tradicionais. Você tem que alugar alguma coisa, reformar, blá, blá, blá. Então, assim, nessa nova economia, não tem desculpa para não poder empreender ou ter grandes oportunidades. E nem buscar conhecimento, né? Como se falou, a rede social hoje, você consegue estudar em Harvard da sua casa, do seu celular, porque tem cursos gratuitos lá. Fantástico. Então, uma forma de você falar assim, não consigo, não. Você não quer, né? Acesso e oportunidade é maravilhoso. Você está aqui talvez não sejam ainda patrocinadores aqui do podcast, mas quem sabe. Então, por exemplo, você pega uma oportunidade de ouro hoje.
TikTok Shop. Uhum. Né? Você faz vídeos, não precisa fazer dancinha, faz vídeos de produto. Né? Você pega uma IA gratuita, pega um produto de algum lojista, você publica o vídeo e se através daquele vídeo que você publicou, feito por uma IA, né, gerar vendas, você lucra sem ter tirado um centavo do bolso. Não é fantástico isso? Né? Então, acho que esse é um mostrar o caminho. Né? De alguma forma, criar acesso é interessante. Né? O brasileiro, como o brasileiro tem celular, né? Diz que tem um dado que tem mais de 400 milhões de celulares ativos. Então, É um e-mail que a pessoa faz. eu só tenho um celular. Né? Mas o fato é que você vê, independente da condição financeira da pessoa, ela tem um smartphone. Sim. Não é? Outro dia, andando ali na Faria Lima, tinha uma pessoa deitada lá no chão, um marmitex do lado e ele rolando o Instagram. Assim. Não, Você mas vê. quando essas pessoas pedem dinheiro na rua, porque a gente não anda mais com dinheiro, No eles falam, Pix. me dá passa um Pix. Pix. Então essas pessoas têm celular, têm conta bancária, porque hoje também está mais fácil. Sim, Né? os bancos digitais. Você vê nessa questão de visão dos jovens, né? Há uns tempos atrás, nós fazíamos com o pessoal da igreja um trabalho social no Morro da Lua, Uhum. uma comunidade carente de São Paulo, caso você não seja daqui, né? E ali comecei a fazer pipa com eles ali, né? E a gente pergunta, e aí, com os jovens, o que você vai ser, não sei o que, lá. Ah, tio, você motoboy, você cabeleireira, aquela coisa, você rapper, quero ser MC, quero não sei o que lá. E aí o menino começou a fazer a pipa comigo, ele tinha uma habilidade, né? Falei, rapaz, você tem uma boa habilidade para construir, não sei o quê. Pô, você podia ser arquiteto. Ele, o que é isso, tio? Olha aí, tá vendo? Eles citavam profissões que são do ambiente deles. Eles não tinham ou conhecimento, ou até mesmo ambição, ou até não confiavam que um dia poderiam ir para uma profissão que não é comum daquele ambiente, né? Eu falei pra ele, você vai esses prédios aqui, é quem projeta, e tem que fazer uma maquete. Ele, nossa, que legal, consigo fazer isso? Claro que você consegue, né? Isso eu me lembrei, inclusive, que a minha primeira inspiração visionária, assim, de vida, de fora da caixa, foi um missionário que me deu. Que eu moro aqui na região da ABC, você nasce e morre pensando em trabalhar numa firma. Sim. Né? Mas antigamente era se tornar metalúrgico. Metalúrgico, aqui no por causa da ABC, né? região. E tem que puxar o R, metalúrgico, né? Você tem que ser metalúrgico. Pra dizer que é da É região. daqui, né? Raiz. É porta, tá aqui na região, né? Aham. E aí a missionária falou assim, rapaz, você fala bem pra caramba. Pô, por que você não estuda pra ser embaixador? Eu falei, como assim? O que é isso? O que é isso? Não, porque a gente precisa em alguns países de pessoas que estejam lá para quando acolher os missionários. Eu falei, rapaz, não sei como é que eu faço um negócio desse. Tem que se formar em direito ou não sei o quê, comércio exterior. Eu falei, puxa, que legal, né? Essa visão, né? Odu, e puxando um gancho, né, do que você falou, eu estava esse dia lendo um texto de Jeremias 29:7. Esse texto me chamou muito a atenção, quero compartilhar aqui com a nossa audiência, porque Deus fala assim, Deus orienta o povo a buscar a prosperidade da cidade da Babilônia, cidade essa onde eles estavam ali como escravos. E a promessa é que, se eles trabalhando, a cidade prosperasse, eles também prosperariam. Sim. Essa visão amplia muito a visão do empresário cristão, trabalhando pela prosperidade da sua região como um todo. Como que uma empresa pode prosperar e ao mesmo tempo fazer com que a sua cidade, seus colaboradores e a sua comunidade também prospere? Bom, muito bem. Então, parte da resposta a gente já comentou aqui, né? Então, pagando os impostos, né? Salários compatíveis ao mercado, se possível, um pouco acima, né? Olhando para os colaboradores como seres humanos e não como operadores de tarefas. Então, isso é dentro de casa. E para fora, e aí eu vou citar uma história para ilustrar aqui. Uma vez conversando com um empresário, ele disse assim, cara, eu estou segurando a empresa para crescer, está me dando um trabalho. Eu falei assim, mas por que não cresce? Ah, não, tá bom, paga minhas contas. Eu falei, mas você já parou para pensar se, de repente, é a vontade de Deus que você prospere ainda mais para ajudar mais famílias, para investir mais no reino? Ele falou, rapaz, eu nunca parei para pensar isso. Se viés, né?
é tão óbvio, Parece né? que, então, óbvio, eu ia falar isso, É, o óbvio parece ser dito, óbvio, né? mas o óbvio não existe. Então, Precisa ser dito. com relação a essa questão da prosperidade, um dos pilares, né, da Rede Tela, uma das bandeiras que a gente levanta, inclusive, ainda misturando com o tema lá de jovens e jovens, de repente, em condição de vulnerabilidade também, nós acreditamos que é possível levantar a maior geração de empreendedores brasileiros, cristãos. E a gente insistentemente o seguinte, entre CLT e um MEI, a princípio, né, ou um CNPJ, vai empreender. Por quê? Porque o empreendedorismo gera fé, né, para nós que somos cristãos. E como? Tem uma pessoa que tem fé, é empreendedor, né? Não é verdade? Então, assim, cara, você tem uma oportunidade de ter experiências incríveis com Deus, eu vou escolher essa opção. Mas pensa que isso vai gerar... e aí, quando a gente fala de prosperidade, dentro desse sentido bíblico, não estamos falando só, não dá para reduzir só a dinheiro, né? Que eu acho que é o lugar comum e o erro maior das pessoas pensar em grana, em posses, em bens, etc. e tal. Nada contra isso, né? Mas eu acho que não é esse olhar, não é isso que o texto quer dizer. Tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito. Então, quando você pensa na prosperidade da cidade, como é que eu posso fazer um negócio gerar riqueza, né, aqui dentro do meu micro-universo interno, para a cidade, isso atrair oportunidades. Então, e tem um outro viés aí que eu acho que é tão importante, ou até mais importante quando você é um empresário dentro da frase, né, ou do viés que o mundo, as pessoas na média comentam, um empresário de sucesso, você é mais ouvido, você é mais influente, né? E influente com valores do reino. Então você vai influenciar de forma positiva, fazer as coisas corretas. Você vai ser um exemplo para pessoas que acham que não é possível fazer a coisa certa. Com certeza. Você vai atrair muitas pessoas através das suas boas práticas à cruz de Cristo. Fala assim, cara, eu quero o que esse empresário tem. Não é verdade? Com Então, certeza. essa prosperidade, eu entendo, a minha leitura é mostrar o padrão do céu para as pessoas do mundo. Amém, causando essa influência, né? É isso aí. Ô, Du, e falando aqui um pouco sobre mentoria, né? A gente falou sobre tecnologia, falou sobre investimentos de impacto, mas nenhum projeto, ele cresce apenas por uma boa ideia. Sim. Né? As pessoas precisam de direção, confronto, encorajamento e bons conselheiros. Provérbios 15 e 22 fala que os planos, eles fracassam por falta de conselho, mas os bem-sucedidos é porque tem bastante conselheiro. É isso aí. E eu achei interessante até o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, não, 2, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala para Timóteo que tudo aquilo que ele ouviu de Paulo, que ele procure homens fiéis, pessoas fiéis, para que sejam capazes de reproduzir. E muitas vezes, no empreendedorismo, as pessoas crescem sozinhas, escondem suas dificuldades e guardam também, tem uma outra questão que guardam conhecimento para si, com medo, assim, não, isso aqui é um diferencial competitivo, aqueles são meus concorrentes ali e tal, eu não vou falar isso aqui, né? Por que os empresários mais experientes deveriam investir mais tempo ajudando quem está começando, Du? Bom, o texto de Provérbios diz que o generoso prosperará. Né? Então a gente começa a partir do padrão do reino, padrão do céu. Então a generosidade não é só dar dinheiro, é também dar dinheiro. Então quando você pensa sobre a perspectiva de generosidade, tudo vira uma oportunidade. Sim. E a fonte de todas as coisas não é o dinheiro, não é a ideia que eu tive. Né? Não é a proteção que eu tenho. Eu tenho ouvido nessas décadas que eu tenho tido o privilégio de aconselhar alguns empresários, a frase mais comum é muito solitária. Solitária porque você quer. Né? É solitário porque você está dando, e aí, né, que com um viés mais pentecostal, você tá se deixando moldar pelo diabo. Porque o padrão das trevas é o isolamento. Não é? Você pega, por exemplo, a medida número 1 do Hitler, quando ele quis criar todo aquele problema a partir do Terceiro Reich, ele isolava as famílias para enfraquecer. Né? Então, esse é o padrão. Então, entender qual que é o padrão da luz e o padrão das trevas, acho que é um primeiro ponto de partida. Legal. O isolamento não é o padrão do reino.
né? Na comunhão que Deus derrama o óleo, né? É o ferro afiando o ferro. Você tem uma quantidade de versículos enorme dizendo viva em comunidade, divida as suas cargas, levar a carga uns dos outros, né? E aí tem essa falácia que alguém vai roubar a minha ideia. Com certeza, você pode ter a melhor ideia. Se você é uma das pessoas, né? Você está nos ouvindo agora e pensa isso, eu vou fazer uma provocação aqui. Com certeza, por melhor que seja a sua ideia, que você tenha na cabeça, e muitas vezes, né, é muito comum a ideia estar na cabeça, nem no papel não está, e nem com uma IA, se você conversar com a IA, ela faz um business plan em segundos ou em minutos, né? Então está lá na cabeça do ser humano. Com certeza, qualquer que seja a ideia, por mais brilhante, incrível, alguém vai estar tendo a mesma ideia ou ainda colocando em prática em algum lugar do mundo. Sim. Não é? Então, assim, quero proteger meu segredo comercial. Hoje, por exemplo, você tem IAs que desconstroem modelos de negócio, patentes. Então, assim... O segredo da Coca-Cola, né? Hoje é fácil de conseguir copiar, né? Porque Maia consegue ver as moléculas químicas lá e tal e faz, né? Um pouco antes aqui de entrar, e para alinhavar aqui esse ponto, um pouco antes de entrar, o meu filho, 19 anos, está numa universidade de empreendedorismo, onde ele entra no primeiro dia, tem que construir uma startup e o desafio ali da instituição é gerar valor, conexões, investimento, oportunidades para que essa startup ela saia faturando, seja uma empresa já operando, etc. e tal. Legal. E aí, eu estou sendo ali mentor, conselheiro, né? E ele me fez uma pergunta. Ele falou, pai, eu tenho que... Estou montando aqui uma apresentação e tal. E o que você acha mais importante que uma startup de educação precisa ter? Aí eu respondi simplesmente para ele. Uma startup de educação ou qualquer outra startup ou qualquer outro negócio, ele precisa vender. Pura e simplesmente, independente de tecnologia, independente... Né? Então, isso para amarrar aqui com a história da ideia, você tem que ter um sistema de vendas. Se você não tem um sistema de vendas, né? Primeiro você começa e depois você melhora. Não é isso que o meme, a frase aí de efeito, e faz todo sentido. Então, se você não tem um sistema mínimo de vendas, o teu produto pode ser maravilhoso, né? E tem uma outra frase que eu gosto bastante, que é a seguinte: produto bom não vende. Produto bom não vende sozinho. Você tem que ter uma estratégia de venda. Né? Então, pensa que a venda é o que vai fazer o negócio existir. Né? Até também, misturando um pouco lá quando você me perguntou, né, o que a gente olha, é o poder ou potencial, né, a barreira, o desafio da venda. Né? Eu estou num negócio hoje, investindo num negócio, que o ciclo de fechamento de contrato é 1 ano e meio. Né? Só que um contrato na casa dos 8 dígitos. Já paga. Vale a pena. Sim. Né? Então você precisa fazer essa conta. Vale. Exatamente. Ótimo. E a mentoria, ela é... Eu costumo dizer que a boa mentoria é aquela que encurta o caminho. Na verdade, a mentoria é ela, encurta caminho. Sou mentora há mais de 20 anos e eu falo assim, eu trilhei andei por uma estrada e eu venho contando onde é que estão os buracos, onde estão os obstáculos. E não só as nossas estradas, né? A gente acompanha dezenas de famílias, né? É isso aí. E aí quando a gente faz a mentoria de outros clientes, a gente vai entendendo as estradas deles, os buracos deles, que acabam servindo como soluções para outros clientes também. E você como mentor, quais erros na sua trajetória você mais utiliza para ajudar os outros empresários? Porque a gente não mentora só com os acertos, a gente mentora com os erros. Eu sempre falo, para que você vai ficar tentando na tentativa e erro? Que foi assim que eu comecei, na tentativa e erro. Todos nós, né? Todos nós. Então, para que vai na tentativa e erro? Eu falo, eu errei aqui, acertei aqui. Dos seus erros, da sua trajetória. Olha, olhando aí para os 30 e poucos anos do empreendedorismo, você tem várias fases, né? Então, você precisa evoluir, porque alguém disse que na matemática de Deus, se você não passa de ano, você repete de ano e volta para o processo. Vai vir, né? Até você então, aprender aquilo, você faz de novo. Não seja refratário. Né? Acho que no começo eu tinha
dois pensamentos, que tá ali dentro do perfil, né? Perfil de visionário, empreendedor. Então, você sonha alto demais, né? Então, sonhar alto é bom, mas tem que decupar ou desmembrar o sonho grande em passos menores possíveis. Calcular degraus ali, né? Que você... Degraus, prazos. Exato. Então, assim... 10 anos, 5 anos, 2 anos, né? De alguma forma, né? Ainda voltando ao que eu comentei aqui, de novo, né? Usando também a tecnologia para isso, hoje você consegue montar um plano de negócio, né, sozinho, só conversando com uma IA. Né? Então tira da cabeça, antes tinha aquela coisa, ficava ocupando a mente e tal, mas não tinha nenhum rascunho no papel, isso lá no começo. Né? Então sonhar grande e portanto, não dividir isso em etapas, em metas, né? Eu costumo separar, inclusive, conceitualmente isso. Tem um sonho grande, mas estabeleça metas possíveis. Né? Tenta... como é que você chega no sonho? Uma escadinha chamada metas. Né? Então, é uma das formas. No começo não tinha. Queria dominar o mundo e etc. Tal. E aí, eu quebrei minha primeira empresa por falta de planejamento financeiro. Sabe aquele excesso de otimismo? E às vezes, né, por isso que é importante também ter bons conselheiros, pessoas com experiência, né, não pessoas que vendem cursos de como você vender curso, né, mas pessoas que tenham experiência. Então, assim, planejamento financeiro, então você tem que ter lá o pilar de vendas, certo? Mas tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter um controle financeiro. E eu não olhava para isso. E eu vejo que é muito comum essa falha em empresários começando de delegar ou delargar ou simplesmente ignorar essa parte financeira. Né? Não, eu estou ocupado aqui fazendo a ideia e às vezes delega para um sócio ou para um funcionário e aquilo vira um ralo do negócio que era, de repente, promissor, mas não seguiu uma boa prática. Então, quando me perguntam assim, mas por que você quebrou? Porque eu não fiz a lição de casa. Né? Eu fiz a venda, tinha um negócio, mas não tive um controle. E quando veio lá em 2008... aquela tsunami do subprime americano e tal, e o meu negócio na época estava ancorado no dólar, produtos, né, em dólar, etc e tal, não tinha lastro. Não se né? sustentou, E aí não tinha um hedge cambial ali, acabou. Exatamente, então não sustentou. Então assim, você não precisa ser PhD em administração, mas você precisa no mínimo conhecer o que é um DRE, ainda que seja simplificado, o que é margem de lucro, precificação, Exatamente. Coisas tão básicas que a gente quer pular essa etapa. Porque acha chato. Porque as pessoas que Mas abrem... é chato. abrem as pessoas Mas que... é esse é um necessário. clássico, é que as pessoas abrem empresa para fazer aquilo que elas acham gostoso fazer. Eu Eu sou da área de academia. O profissional de educação física abre a academia porque ele gosta de treinar, porque gosta de dar aula, mas ele não gosta de entender de vendas, de financeiro, então é a pior parte. Então... Minha filha tem 17 anos, estou mentorando ela também para ser uma empreendedora. E aí ela, pai, o que você menos gosta de fazer? Eu falei assim, um monte de coisa. Talvez a maior parte do que eu faço eu não gosto de fazer. Nossa, mas por que você faz? Porque a vida de adulto não é sobre... É o que a gente fala, né? A vida de adulto não é fazer o que você gosta. Faz o que precisa. O que precisa ser feito. Aí ela falou assim, poxa, mas isso não é ruim? Eu falei, não, você entende que isso é parte necessária para que a parte boa você desfrute. E sabe o que é legal? Sabe por que ela te perguntou? Não te conheço tanto a fundo, mas eu imagino que eu também tenho filho adolescente, então eu acredito que ela, observando você trabalhar e você tá feliz o tempo todo, ela entende que você gosta de tudo. Sim, é verdade. E a gente fica feliz mesmo fazendo o que não gosta. Porque a gente pensa no propósito, no resultado. Então, às vezes, a gente faz aquilo que é chato, né? Que a gente até procrastina, porque acha chato. Mas a gente sabe que aquilo é necessário para o todo. E o todo que é o que importa, né? Então, aqui ficou a dica, o conselho aqui de Eduardo. Escale, tenha os degraus de meta, sonhe grande, mas fracione isso. Cuide do bem do caixa, faça a lição de casa, que são bons conselhos que a gente dá, né? Odu, e essa conversa aqui de mentoria nos leva diretamente à Rede Telo. Sim. Né? Onde que você explica que a Rede Telo não nasceu apenas para troca de cartões,
indicações de vendas e serviços. Ontem nós falávamos no carro sobre a sua vinda aqui, aí falávamos que nós já fomos em várias reuniões de networking. E coisa chata, muitas vezes, é reunião de network. Sim. Né? Você tá na roda, o cara entra numa roda, entrega um cartão, brota aquele centena de vendedor de seguro, de consórcio, todo mundo que a gente empurrar, fala, não, calma, velho. Tô com uma conversa aqui, né? Você fala, inclusive, de servir de graça e com graça, Isso. de ser interessante, não interesseiro. Boa. Né? É A Rede Tela nasceu para construir. O que a Rede Tela hoje constrói? O que falta no ambiente cristão empresarial que a Rede Tela veio trazer essa resposta? Bom, eu consideraria 3 grandes pilares aí. O primeiro deles, né, e talvez até o mais importante, é cosmovisão. Então, o brasileiro, eu costumo dizer que ele vende o Fusca para empreender, né? Ou empreende porque foi demitido e alguém falou que ser chefe dá mais dinheiro do que ser. É um empreendedor por necessidade, que então, explodiu na pandemia, o empreendedor por necessidade. Verdade. Mas o ponto é o texto que você citou, né? Você faz para quem isso? Para ganhar dinheiro ou você faz para Deus? E já muda tudo. Então, ter essa consciência de mordomia, daquilo que você está fazendo para Deus, e que 100% do negócio, que 100% do caixa, que 100% do dinheiro que da sua participação é de Deus, muda a perspectiva. Total. E aí, gente, eu diria, sem medo de errar, que mais de 90% diz, eu nunca tinha ouvido falar desse jeito. Então, assim, e aí não estou aqui falando da noiva de Cristo, que é a igreja. Mas é muito raro você ver esse tipo de ensino em um púlpito. Porque, às vezes, o pastor não tem um lugar de fala, não tem essa experiência mesmo, e está tudo bem. Né? Então, a importância da Rede Tela e outras redes que existem dentro do Brasil mesmo e fora do Brasil, né, nos Estados Unidos você tem várias. Eu mesmo participo de uma lá nos Estados Unidos, chama FCCI, tem mais de 50 anos. Né? Então, eles estão numa renovação aqui geracional. E você andar junto com pessoas, né, que têm esta visão, te faz ter uma visão. Né? Então, se você tem uma visão pobre do ponto de vista de futuro ou de servir através do seu negócio, você não vai muito longe. E vai cair naquele ciclo vicioso de dinheiro pelo dinheiro. Né? E isso, o mundo já provou de que tendo muito dinheiro não resolve os problemas. Não é verdade? Então, o ponto é trabalhar essa cosmovisão. Dinheiro não é a solução, mas é importante. Sim. Né? Segundo pilar importante, que nós falamos aqui já. Jovem, vai empreender. Né? Há uma oportunidade, né? A tecnologia, a inteligência artificial é uma estrada fantástica, com custo baixo. Então, essa nossa advocacy, né? E o terceiro pilar é levar agora, a partir do segundo semestre, a gente, né, ganhou um pouco de musculatura, de corpo, para agora apoiar as igrejas a fazer isso para os seus empreendedores. Né? A gente também ouve que algumas igrejas tratam muito mal os empreendedores. Né? Uma vez eu ouvi um empreendedor dizendo o seguinte, eu nem falo que eu sou empreendedor, quando eu já mudei de igreja umas 5 vezes. Né? Quando eles descobrem que eu tenho uma empresa próspera... Bem-sucedida ali já... já começa a aparecer conta de ar-condicionado e um monte de coisa. E ele falou assim, o que mais me dói é que nunca ninguém perguntou se a minha filha está bem e nunca me pediram uma agenda para visitar e orar na minha casa. Então eu prefiro ser um empresário anônimo. Está errado isso. Né? Então acho que a gente precisa também, assim como a gente tem feito com a comunidade, é tão bonito, gente, ver ali nas reuniões da Rede Tela, que são encontros mensais, né? Para o que a gente chama de netweaving, né? Caminhar junto, né? Não é a troca de cartão. Né? Inclusive a gente fala, não troca cartão, caminha junto. Né? Você vai entendendo a necessidade do outro, onde você pode ajudar sem interesse, e aí Deus vai acrescentando. Seja interessante, né? Isso que eu ia, inclusive, comentar, porque você falou a frase, quando o Rafa falou para mim assim,
que você utiliza, como que é? Ser interessante, não ser interesseiro. Eu falei assim, e precisa ser interessado. Sim, precisa Se ser você- intencional. Ser né? intencional. É isso. Porque eu, principalmente quando eu mudei aqui para a ABC, eu participei de vários grupos de networking, já participei de um monte. E eu conheço pessoas, e assim, conhecia pessoas que não estavam interessados em me escutar. Isso. Eu falava, mas eles estavam interessados em falar. Uhum. Né? Então, eu acho que é importante a gente se mostrar interessado ao outro, né? Que é uma coisa que eu acho importante. Mas eu falando assim de uma rede de networking, de que forma que a gente pode obter o melhor resultado dentro de uma rede? Uma vez eu perguntei para um amigo que ele tinha conexões com pessoas muito grandes, Sim. assim, de internet. Falei, como é que ele, sendo um mortal, como eu, assim como nós, falei, como é que você chegou nessa pessoa? Aí ele me falou assim, duas formas de chegar numa pessoa desse tamanho. Sim. Ou você oferece algo para ela, você tem algo a oferecer a ela que é importante para Sim. ela, ou você paga para estar ao lado dela, Sim. através de uma rede, através de um curso, de uma mentoria, alguma coisa. Sim. Qual é o seu conselho para empresários melhor aproveitarem esses grupos como Reditela ou grupos de networking? É a visão, eu acho que o ponto de partida é a visão de servir. Né? Como eu posso servir a comunidade da qual eu estou me propondo Não, assim, como eu vou vender participar. para eles, como é que eu Não, vou conseguir não é cliente? tive, Eu, né? assim, eu vou entrar nessa rede como para eu posso ajudá-los. servir. Agora, pensando aí nas tuas duas colocações, a primeira delas é como se eu posso agregar valor, né, que é um termo bastante comum, a esta pessoa. Mas veja que para você agregar valor para a pessoa, você precisa conhecê-la. Sim. Você precisa caminhar um pouco junto. Você precisa entender os gaps que talvez você seja capaz de suprir. Né? Então não é sobre vender o que você quer vender, é sobre resolver ou servir a pessoa com uma necessidade real que ela tem. Então, se você entendeu na caminhada que ela tem uma necessidade e de repente você pode, né, suprir ou servir essa necessidade, daí um bom Não match. necessariamente vendendo. Não, esquece Pra nesse ambiente de network, de esquece a palavra venda. aconselhamento, né? de estar junto. É importante só reforçar que eu falei mais cedo que o coração, ou a mola, ou a grande alavanca de qualquer negócio são vendas. Então você precisa ter um sistema, um processo, uma estrutura de vendas. Aqui nós estamos falando de outras coisas, estamos falando de lugar de influência, né? Aonde você vai alavancar o negócio em outras frentes, né? Quem vive, né, como você mesmo disse, quem vive desses ambientes para vender consórcio, seguro, qualquer coisa assim, nada contra, a pessoa precisa sobreviver, de largada está no pior ambiente possível para se fazer isso, porque vai ser rejeitado. Então, a primeira colocação que você fez é como eu resolvo a dor de uma pessoa. E aí, de novo, a questão da intencionalidade. Não importa se vai ser eu a pessoa que vou servi-lo ou se eu conheço uma pessoa que pode servi-lo, né? Então, parte do meu dia, não metrifiquei isso ainda, mas parte do meu dia hoje é fazendo conexões. Porque estou na liderança hoje de uma rede que está em 12 principais capitais, a nossa meta, o nosso sonho grande é levantar a maior geração de empreendedores cristãos do Brasil, mas a nossa meta para 27 é, no mínimo, dobrar para capitais. Então, a gente tem os encontros mensais ali e tem uma parte de pessoas que estão sempre voltando, mas tem uma parte de pessoas que vão visitar, etc. e tal. E o que eu recebo de pedido, poxa, você conhece alguém Que faz tal coisa. que faz tal coisa? Né? Na Reditela tem. Olha o valor aí de ser alguém que quer resolver o problema das pessoas. Quando vem validado pelo Duo, é diferente, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? O preço tem que ser justo, o serviço tem que ser eficiente, para isso você precisa validar com outros clientes, você não pode pular, né, a etapa de contratação. Mas é bíblico isso, ajudar os da fé. Então, acho que esse é o ambiente certo para a gente pensar. E respondendo a segunda pergunta, seja de uma forma bem simplista para todo mundo gravar mesmo. Seja um bom pagador de café. Pague o máximo café, estabeleça uma agenda de pessoas que você gostaria de ouvir,
né? E uma forma, seja humilde, né? Como é que você aborda isso? Me perguntava mesmo, mas como é que você aborda? E hoje eu faço muito isso. Pago almoço, pago café, não tem nenhum problema, né? Fala assim, olha, eu gostaria de um conselho seu. Posso te pagar um café? Gente, é difícil a pessoa recusar. Né? Porque ela vai se sentir, você vai ativar o princípio básico que Deus plantou nela, que é ajudar. É a generosidade. Você fala assim, eu quero um conselho, queria sua ajuda. É difícil a pessoa negar, né? Às vezes é uma questão de agenda, então. Mas aí você fala assim, cara, olha, dá a agenda mais conveniente para você e eu vou até você. Né? Difícil a pessoa negar. E ali naquela conversa, né, quantos conselhos sábios, né, de aprendizado, ou de repente essa pessoa, se você for uma pessoa interessante, intencional, passa o tempo, a pessoa fala assim, puxa, eu conheço alguém que está nesse segmento. Deu para entender? Então seja um bom pagador de café e busque conselho, porque na multidão de conselhos há sabedoria, há riqueza, né? E há muitas coisas boas. Amém. E olha, chegando já ao fim do nosso... Como é gostoso, uma conversa boa, flui. Passa muito flui rápido. legal, né? Sim, é verdade. Ô, Du, eu quero aqui inverter os papéis, né? Tá bom. Você lá no podcast da Rede Tela costuma caminhar ali para algumas perguntas finais. E hoje nós queremos fazer essas perguntas para você, né, esposa? É isso mesmo. Edu, qual livro você recomenda para o empresário cristão que ele deseja crescer em tecnologia, em liderança, propósito, impacto? O que você sugere? Olha, eu faço essa pergunta, né? E às vezes me dizem o seguinte, olha, não dá para citar um livro só. Eu mesmo falei eu dei uma lista. Pessoal, entra lá uns 4, 5 aqui, ó, para formar essa cosmovisão que o Du falou. Na minha cabeça hoje de uns 15 livros, assim, Tem né? um só mesmo, é uma ideia de um, uma ideia do outro. Porque eu costumo, eu penso que o livro, ele tem, como mentor, ele tem a ver com as fases da sua vida. Exatamente. Né? E às vezes até eu revisito alguns livros, porque naquele momento eu não consegui enxergar algumas coisas que o livro ou o mentor ali me trouxe como autor. Quando você lê de novo, você olha, você entende de outra traz de forma. novo, entra de Puxa novo. vida, eu já tinha lido isso, eu não tinha verdade. percebido. Isso mesmo. Então, assim, poderia citar vários, mas aí depende da fase. Vou citar um livro do Kenneth Hagin, Planos, Propósitos e Práticas. Eduardo, o que isso tem a ver com o negócio? Tudo. Mas o que ele fala no livro? Sobre audição espiritual. O que nós, empreendedores cristãos, mais negligenciamos, e eu faço uma meia-culpa aqui, porque a gente é levado a tomar decisões todos os dias ou quase todas as horas. Né? Então é muito fácil você acelerar e não perguntar para o dono do negócio. É a melhor decisão? É a melhor opção? Lembrando que eu sou só um jardineiro aqui, né? Ele me chamou para cultivar a terra. O jardim é dele, cara. Então. Né? A hora que vai dar fruto, a hora que vai dar, eu tô aqui só para cultivar a terra. Então, que legal. Então esse livro, ele é um livro fininho, bem enxuto, dá para ler ali em 2, 3 horas. Ele traz elementos práticos de como você pode, dentro da sua gênese, da sua relação, do seu relacionamento com o Espírito Santo, ouvir a voz dele, né? E isso, gente, é de um poder, né? E eu rapidamente quero citar um livramento que o Senhor me deu. Uma das empresas foi procurada para ser comprada por uma multinacional, uma startup de tecnologia, com uma tese interessante. A empresa estava dentro ali do espectro, fazia sentido da compra, que eles estavam comprando várias empresas, etc. e tal. Então, assim, eu fiz uma análise, fazia sentido, aquilo me geraria recursos para outros planos e outros sonhos maiores. E aí alguém me perguntou assim, mas se é a empresa de Deus, por que você vai vender? Bom, desde que eu não fique aposentado numa praia, olhando o mar, né, e não gerando impacto na vida das pessoas, não tem nenhum problema usar isso como uma alavanca. Até né? porque tem empresas que compram e elas vão crescer mais. Sem dúvida. Então, assim, vai prosperar. Exatamente. Né? Fica limitado comigo aqui. Se eu tiver um sócio com capital, vai crescer mais. E, de novo, Deus não tem um compromisso com o CNPJ. Sim. Né? Bom, gente, história longa curta, a partir desse livro que eu aprendi, né? Quando você não ouvir a voz de Deus para uma decisão importante, busque conselhos. Boa. Olha, e eu vou te dizer aqui, né? Fiz jejum, orei,
fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, mas Deus não dizia sim nem não me dava nenhuma impressão. Mas como eu já tinha lido, e é um livro de cabeceira que eu revisito, já perdi a quantidade de vezes que eu li. E aquele livro, me lembrei, quando você não tiver uma direção clara, busque conselho de pessoas tementes ao Senhor. E aí eu falei, bom, então é isso, né? Então pode ser que seja a forma que o Espírito Santo esteja me respondendo. E aí eu fiz um desafio com o Espírito Santo, dentro da liberdade ali que eu tinha, né, do relacionamento. Falei, bom, Espírito Santo, se é essa a direção, eu vou estabelecer 7 pessoas e uma delas eu sei que é muito difícil. E aí eu vou buscar conselho com essas 7. Mas eu queria falar com essas 7 hoje. Né? A pauta de agenda. Assim, eu estava na madrugada ali, assim, acordado. Deus, você que todo. lute. Eu quero essas agendas. Não, porque para mim era importante entender, né, qual que era a direção. Porque já tinha feito, gente, due diligence, para quem não sabe, é um processo jurídico que a outra parte valida, etc. Ah, Eduardo, mas como que você deixou chegar nesse momento? É bom porque uma due diligence valida se você está com boas práticas, documentação. Então o processo estava tudo redondo e eu precisava dar uma decisão final se eu vendo ou não vendo o negócio. Bom, mandei o WhatsApp para 7 pessoas, as 7 pessoas me responderam com um horário no mesmo dia e falei com as 7. 6 disseram não venda. Porque eles vão consumir aquilo que é valor, que é o seu tempo, com a sua família e para ajudar os empresários que a gente sabe que é o seu ministério. E quando você é vendido para um grupo grande, você vai ter que trabalhar 16, 18 horas e a maior parte do bolo está no final e se você aguentar ficar até o final. É o jogo, é a regra do jogo. E um deles falou assim, olha, eu não me sinto autorizado aí para opinar. Então, você veja como um livro que parece ser sobre práticas espirituais, que fala muito sobre fé, se aplicado a um negócio, partindo de que são princípios bíblicos, né? Eles são muito poderosos. Então, Planos, Propósitos e Práticas de Kenneth Hagin, imperdível para você, como empreendedor, não atropelar a voz do Espírito Santo. Anotou a esposa? Anotado. Tá bom. Pra você colocar nos vários livros que você lê ao mesmo tempo. Boa. Qual é o seu sonho grande? Olha, eu às vezes quando me perguntam, né, mas às vezes eu pergunto, é sonho ou meta, né, mas precisa ter um sonho? E curiosamente, né, fazendo aqui uma quebra de protocolo, várias pessoas, um número considerável, diz assim, eu não tenho um sonho, não tinha parado para pensar nisso. E aí a oportunidade que talvez Deus tenha me dado, fala assim, Deus quer que você sonhe. Porque quando você sonha, você exerce fé, né? Você pode exercer mais impacto e tudo isso, né? Dentro dessa visão de Deus nos confiou os talentos, né? Mas a minha resposta para você a essa pergunta, qual que é o meu sonho grande hoje? Então, eu tenho alguns negócios, estou aí como conselheiro da Rede Tela, líder no Núcleo São Paulo. Então, o meu pilar de empreendedorismo. Isso faz parte da minha vida. Eu comecei com 16 para 17 anos, logo quando eu me converti. Depois a audiência vai lá no André ali. Do André Mello e ouve a história. Mas eu comecei a empreender com 16 anos, não podia nem ter um CNPJ, para você ter uma ideia. Então, desde então, eu entendi que foi aquilo que Deus me confiou. Quando eu entendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que aquele passado de escassez, né, em Deus e através do empreendedorismo eu poderia ressignificar e não ter limites, aquilo, a noite virou dia. Né? Então, o empreendedorismo, eu creio que é uma joia preciosa que Deus deu às pessoas. Então eu tenho, à medida que Deus me permite, né, oportunidades e o tempo me permite, eu tenho levantado essa bandeira. Mas fiz essa introdução para dizer o seguinte, durante esses 3 anos do podcast, da Rede Tela e dos muitos lugares e mesas que eu tenho sentado, eu vejo muitos negócios de impacto do reino, que transformam vidas, que levam esperança, que levam o evangelho através do empreendedorismo, que são mal geridos, mal administrados, ou tem muita boa intenção, mas não tem recurso.
né? Um dado triste, gente, para ilustrar isso que eu quero dizer, que menos de 1% do que passa no caixa das igrejas é destinado para missões. Isso é um contrassenso, né? Se a igreja existe para poder falar do reino, evangelizar, e não investe recurso nisso, é um absurdo. Então, meu sonho grande, e eu já estou decupando em metas, né? Daqui a alguns anos construir estou trabalhando, né? Parte do ecossistema já está pronto, mas a ideia é ter um hub onde a gente adquira negócios de empresários que não tenham sucessores, e tem muitos, né? Então imagina que você tem uma pessoa com 75 anos, os filhos não querem empreender e ela não gostaria que o negócio é saudável, não é grande, mas é saudável financeiramente, e ela não queria que o negócio morresse. Então, qual que é a ideia? A gente adquirir esses negócios saudáveis, né, trazer um viés de tecnologia para melhorar processos e aumentar receita, etc. e tal, e metade de todos esses negócios adquiridos através dessa holding ser para financiar esses negócios do impacto. Olha, veja uma criação de um fundo aqui, gente. Então, e a ideia é isso mesmo. A ideia é atrair family offices de cristãos, né? Porque aí nós não estamos falando de só ajudar a ONG, né? Que é uma... Inclusive, amanhã tem uma mentoria para dar um banho de loja de narrativa. Você fala assim, puxa, eu preciso... Se você der R$1, eu já fico feliz. Não, você tem que apresentar um plano de negócio aqui, de onde você quer, qual consistente, o impacto que você gera, e trabalhar para isso. Todo mundo diz. Você vira coitadinho. As pessoas querem doar, mas a narrativa atrapalha. Então, olhando essa necessidade, como que a gente dá perpetuidade a negócios que já faturam, que tem 10, 20, passaram aquela barreira, sabe, de se provar. Então, tem vários negócios aí de pessoas que querem vender. E aí eu descobri que tem muitos negócios que eles encerram as portas, o fundador é doente e porque não consegue mais levar adiante, e ele vende os imóveis e o CNPJ simplesmente morre. Não faz sentido isso, né? Então, não tive essa ideia... lá no podcast as pessoas falam assim, tive um download do céu. Não tive um download do céu, né? Fui numa mentoria que eu participei, e isso é um negócio que existe lá nos Estados Unidos. E é uma realidade. Tem um processo de turnaround. Sabe que eu estou sofrendo por causa disso. Tá? Por quê? Porque uma sorveteria que a minha esposa adorava de ir. É mesmo. Olha aí, tá vendo? Os fundadores estavam cansados, não tinham sucessores, eles fecharam. Agora, onde é que eu vou arrumar o raio do sorvete para minha esposa? E olha que legal, a gente poderia manter a sua alegria de ter a sorveteria, levar a sorveteria para mais lugares, e metade do lucro desse negócio abençoar negócios. Não faz sentido isso? Você falando assim, a gente já está pensando em outras situações como essa. Sim, mais uma dezena. A gente conhece empresários, a gente tem empresários que estão nesse dilema. Então, só fazer, para aproveitar aqui já o call to action, né? Se você, de repente, é um empresário que está ouvindo aqui e está nesse cenário, né? De que seus filhos não querem suceder, ou de repente não tem filho, ou está doente, não gostaria que o negócio virasse pó, ou simplesmente uma venda de ativos ali, de repente... a gente pode conversar e começar essa conversa. Que legal. Porque eu creio que tem muitos negócios valiosos, né? Porque você tem um quarto viés aí, que a gente não falou aqui, não tem tempo para explorar, mas imagina quando um negócio que tem ali 20, 50 funcionários deixa de existir. Nossa, o impacto Quantas disso. Famílias... E tem muitos negócios que é geracional, assim, às vezes tem 20, 30 anos as pessoas não sabem nem para onde vão. Então, se você mantém um negócio, deixa o dono feliz, né? Traz mais valor, escala um pouco. A ideia não é vender para o Google, não é isso. É deixar o negócio mais rentável e usar parte desse dinheiro. Otimizar esse processo também. Para financiar negócios de impacto que ou são mal geridos ou têm dificuldade de parar de pé, porque falta dinheiro. Du, e fala para nós como que as pessoas te encontram, como que elas conseguem caminhar com você, te conhecer, se conectar contigo. Boa, então acho que a forma mais
ao vivo e a cores participando de uma dos encontros da Rede Tela. Né? É sempre a segunda-feira de todos os meses, ali na região da Faria Lima. Eu acabei de inaugurar um núcleo em Alphaville também. Então, se você que está nos ouvindo é de Alphaville, pode entrar em contato comigo através do edu.silva.ai, Instagram, direct. A gente conversa lá, te passa o endereço. Ou você pode entrar no site redetela.com.br. Lá tem a minha fotinho, tem o meu WhatsApp. Atendo 100% todos. Não é inteligência artificial que responde. E lá no site da Rede Tela você tem todos os núcleos também de Rede Tela que você pode se conectar. É isso aí. Então, vamos caminhar junto. Se você entendeu que Deus está fazendo algo nesse tempo e está usando o empreendedorismo para alavancar o reino, o evangelho, né, e abençoar pessoas e levar mais esperança, então você é o meu convidado para a gente caminhar junto. É disso que eu tô falando. Conversa boa, né, esposa? Ótima, excelente. Estouramos o tempo. Se você conhece empresários, como o Edu falou, que querem perpetuar o negócio, ou que tem essa dúvida sobre a inteligência artificial, como ela pode se tornar oportunidade nos negócios, compartilhe esse podcast com esses empresários, comente, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. É né? isso. Se inscreva no canal. Ajude o algoritmo a levar para mais pessoas esse conteúdo que se você achou valioso, né? Du, muito obrigado, viu? Hoje a gente aprendeu que o cristão não foi chamado para caminhar sozinho. Não pode. Né? Salomão nos ensina em Provérbios que quem anda com sábio se torna sábio. E em Eclesiastes ele também nos lembra que é melhor ser dois do que um. Né? Deus te confiou, né, um conhecimento, te confiou capital, influência, né? E a pergunta para você que está nos ouvindo aqui também é assim, não é quanto mais você vai ganhar com isso. Acho que faz sentido a gente ressignificar quantas pessoas, famílias e comunidades serão impactadas porque você decidiu administrar com sabedoria e generosidade aquilo que o Senhor te confiou. Então, se você gostou desse episódio, como a esposa falou aqui, curte, compartilha, segue, manda pra mãe. Se não gostou, também manda pra aquela pessoa que você não gosta, que aí você fala assim, olha que legal, o negócio é funcionar, né? Gente, Du, obrigado por receber você aqui no Aloncast, que privilégio, que o Senhor continue te abençoando, você, sua família, todos os seus negócios e todos os projetos que o Senhor confiou em sua mão. Muito obrigado. Eu agradeço o casal aí pela boa condução e eu saio daqui um pouquinho mais sábio porque eu sentei com os sábios. O privilégio é nosso. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço. Tchau. Até mais.